1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas edificam. Tudo bem. Este é um texto da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, não é? Onde ele está doutrinando, está ensinando a questão da nossa liberdade, E esta liberdade a qual nós tanto preservamos, tanto queremos, né? Esta liberdade, ela foi tratada pelo apóstolo Paulo, colocando alguns parâmetros, alguns limites nesta liberdade. E esse texto contido aqui no versículo 23, ele traz para nós a seguinte ideia: o que posso e não devo, o que devo e não posso, o que posso e devo, traz para nós, portanto, 3 ideias: o que posso e não devo, o que devo e não posso, o que posso e devo, ou devo e posso, né? Então, este é a ideia que está inserida aqui neste versículo. A gente saber distinguir o que é lícito daquilo que é ilícito, né? Saber distinguir essas duas condições, não somente no argumento humano, na moral humana, mas saber distinguir o que é lícito e ilícito na vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Então nós temos aqui este versículo que indica para nós isso. Quando nós pensamos o que posso, mas não devo, eu estou falando do limite da minha liberdade com o que me convém. O limite da minha verdade com aquilo que me convém. Quando eu falo o que devo e não posso, eu estou falando a minha capacidade de reconhecer os meus recursos naquilo que me convém. Nem tudo que me convém eu posso, não é? E o que posso e devo é o meu compromisso, é a minha responsabilidade com aquilo que me convém, de acordo com o recurso que eu tenho, não é? Então, nós temos, portanto, esses 2 temas: o problema da licitude e o problema da ilicitude, né? Que são conceitos diferentes quando a gente trata disso no entendimento cristão, né? Do conceito da Bíblia, né? O que convém como membro do corpo de Cristo, né? E não como cidadão comum. O que me convém como cristão e não como uma pessoa que não tem compromisso com Cristo, né? O que me convém no conceito de Cristo, no conceito da Bíblia, e não no conceito do mundo, das pessoas que não têm nenhum interesse com as coisas espirituais. Bom, o divisor da prática do que é lícito é exatamente a capacidade ou a inteligência da pessoa determinar e avaliar o que é lícito à luz da palavra do Senhor Deus, né? Então a palavra de Deus, ela é o parâmetro, ela é o divisor, ela é o árbitro, né? Daquilo que eu avalio que me convém ou aquilo que eu avalio que não me convém. Agora, a palavra lícito, né? É uma palavra jurídica que significa aquilo que é permitido, aquilo que é aprovado por lei, aquilo que é próprio, é aceitável, de acordo com a moral, de acordo com a lei dos homens, de acordo com a religião. Aquilo que se pode fazer por não estar vedado na lei, né? Então é isso que é lícito, né? Agora eu tenho que ter a seguinte
compreensão. Nem tudo que é legal, nem tudo que é permitido, nem tudo que é bom me convém. Tá? Nem tudo que é legal, nem tudo que é permitido, nem tudo que é bom, aceitável, me convém. Tá? Tem muita tragédia que começa exatamente por aquilo que é legal. Tem muita mazela que começa exatamente com aquilo que é permitido. Tem muita desgraça que acontece com a pessoa exatamente por aquilo que é aceitável pela sociedade. Né? Então, muita coisa boa também que foi uma ponta de começo de uma grande tragédia na vida de alguém. Então, o que é bom, o que é permitido, o que é aceitável e o que é legal tem que passar pela primícia, né? Pela avaliação, pela luz, né? Da palavra de Deus. Então, eu quero aqui fazer com vocês essa avaliação do que me convém e do que é lícito. Eu tenho aqui os princípios que regem para nós o que é lícito e o que é edificante, o que é inconveniente e o que é ilícito, né? Grave bem isso. Fazer tudo o que você pode é uma liberdade que traz consequências terríveis, tá? Fazer tudo o que você pode é uma liberdade que traz consequências terríveis, tá? Não se iluda você em querer usar a sua liberdade em fazer tudo aquilo que você pode, porque muitas vezes, ou quase que sempre, aquilo que eu posso fazer, mas eu não avalio segundo a luz de Deus, pode ser o porquê das consequências terríveis, maléficas e danosas para a minha vida. A Bíblia recomenda: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, Deus, Ele quer que nós tenhamos com Ele esse compromisso. Eu estou de acordo com Ele e Ele de acordo comigo. Então, essa é uma premissa básica da vida com Deus. Vida com Deus. Eu estou de acordo com Deus, Deus está de acordo comigo. Porque se eu quiser que Deus esteja de acordo comigo e eu esteja em desacordo com Ele, não dá para andar junto, não dá para ter comunhão, não dá para ter convívio. Então a condição é essa: eu ando com Deus porque eu quero estar de acordo com Ele e Ele quer estar de acordo comigo. Então essa é uma premissa bem básica. Olha bem, o que me convém não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. O que me convém não pode ofender os princípios da Bíblia, pois a Bíblia é a referência de tudo aquilo que me convém. O que me convém não pode provocar escândalo a ninguém. O que me convém não pode provocar escândalo a ninguém. O que me convém também convém ao meu irmão, à minha família, ao meu amigo, ao meu parente, né? Ao meu filho. Convém, também convém. Se o que me convém não convém a eles, no mínimo é um erro, no mínimo é alguma coisa indesejável, no mínimo é uma coisa inconveniente. Então eu tenho que estar atendendo os princípios e devo nortear as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus procedimentos quanto a uma vida social, pessoal e especialmente uma vida espiritual. Agora eu queria que vocês observassem 3 condições para definir o que me convém, tá? Eu quero me sintonizar, eu quero deixar gravado para você essa sugestão e esta palavra. Princípios ou condições que definem o que me convém. Primeiro, o que me convém é edificante tanto para a minha pessoa como é edificante para o meu próximo. Repita comigo: o que me convém é edificante tanto para mim quanto para o meu próximo. Amém?
Essa é a primeira condição. Olha, o que é edificante para mim e para o meu irmão? Primeiro, não escandaliza ninguém, não enfraquece a fé de ninguém, e não traz dúvida e nem desmotivação espiritual para ninguém. Agora, o que te convém? Se escandaliza alguém, se enfraquece a fé de alguém, ou se produz dúvida em alguém, o que te convém, no mínimo, é pecado, no mínimo é erro, no mínimo é indevido, no mínimo é impróprio. Segunda condição: o que me convém deve glorificar a Deus, tá? Deve glorificar a Deus. Olha, o que glorifica a Deus tem três qualidades. Primeiro, o que me convém deve glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque não entristece o Espírito Santo. Então, tudo que te convém entristece o Espírito Santo, não glorifica a Deus e não edifica tanto a você e a ninguém. Então isso não é conveniente. Então é a condição: o que me convém nunca pode entristecer a pessoa do Espírito Santo. Se o que te convém, o que você faz, o que você pode fazer, entristece a pessoa do Espírito Santo, isso é uma prática que vai te levar para um buraco, para um abismo, para uma tragédia, para alguma coisa que não é nada agradável. Olha, o que glorifica a Deus exalta o nome do Senhor Jesus. Irmão, tudo que me convém eu tenho que botar na balança, na avaliação, e isto glorifica o nome de Jesus. Se não glorificar, eu tenho que repensar, eu tenho que avaliar o que está sendo a mim conveniente. Terceiro, o que glorifica a Deus não causa vergonha ao Evangelho, mas valoriza o Evangelho em sua vida. Valoriza. A coisa mais inconveniente que pode pensar é alguém que quer, alguma coisa com Deus, no entanto, as suas ações desonram a Deus. É um antagonismo, uma incoerência muito grande. Agora, terceira condição: o que nos convém interessa ao povo de Deus. O que é conveniente para nós deve interessar ao povo de Deus. Tudo que interessa ao povo de Deus promove o reino de Deus, promove a alegria do povo de Deus e serve de testemunho para Deus. Tudo que me convém e deve também convir ao povo de Deus, promove o seu reino, promove a alegria e serve de testemunho para o povo de Deus. Agora, meus irmãos, o que te convém, o que você pode, não pode servir de testemunho, no mínimo é alguma coisa que você tem vergonha de contar o que te convém. Se o te convém não dá testemunho de fé, não dá testemunho de alegria, não provoca nenhuma motivação a ninguém, o que te convém é algo inconveniente. Eu gostaria de deixar com você algumas observações sobre isso, para você estar levando para a sua vida cotidiana. Olha, o que eu posso deve ser avaliado com a pergunta: devo? O que eu posso deve ser por mim avaliada pela pergunta: devo fazer isso que eu posso? Muita coisa eu posso, mas eu pergunto: devo fazer isso? Se eu fizer isso, eu vou alegrar o coração do André, eu vou edificar o André. Se eu fizer isso, eu vou motivar a fé do Barros, eu vou produzir testemunho na vida do Alain. Então eu tenho que medir o que me convém com esta avaliação. Posso, mas eu devo. Segundo, olha bem, o que eu devo também
eu devo avaliar uma pergunta: posso? Nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu devo eu não posso, né? Por exemplo, eu gostaria de ter um jatinho particular, eu posso? Eu gostaria de ter uma mansão nos Alpes Suíços, lá na cidade onde estão os filhos da Fabiane. Não posso, né? Então, nem tudo que eu devo eu posso. Então, eu tenho que regular a vida com esses dois binônimos, né? Esses dois binônimos determinam o equilíbrio de uma pessoa. Esses dois binônimos devem ser avaliados à luz da palavra de Deus. Agora, grave isso: nunca invoque o seu direito de fazer o que você pode. Nunca invoque o seu direito de fazer o que você pode. Nem tudo que é direito é justo, nem tudo que é direito é santo, nem tudo que é direito é digno. Então, eu tenho que ter essa compreensão. Eu tenho que nunca invocar, nunca exigir para mim direito, porque eu posso, mas o que eu posso não é conveniente para a igreja, não é conveniente para o irmão, não é conveniente para a glória do Senhor, não é conveniente para ninguém, só para mim. É pensar só em você. Olha, o que você não pode contar como testemunho que glorifica a Deus, que edifica o próximo, provavelmente é um pecado. Grave bem isso. O que você não pode contar como testemunho tem muita coisa que você não pode. Tem vergonha de contar que você uma vitória, né? Uma vitória que foi ilícita, você não pode contar. Para você contar, ficar sabendo, dá uma BO. Então, o que você não pode contar como testemunho que glorifica a Deus, que edifica o seu próximo, provavelmente será um pecado, tá? Nesta noite eu queria estar trazendo para você essa consideração, porque nós às vezes somos levados a viver numa liberdade falsa, enganosa, traiçoeira. Olha, a Bíblia recomenda a nós a usarmos a perfeita liberdade para que nós sejamos pessoas sábias no caminho da vida, tá? Sábias no caminho da vida. Então, liberdade não é fazer o que quer, liberdade não é fazer o que pode, liberdade não é ir aonde quer. Liberdade verdadeira é viver na comunhão, na direção da vontade do Senhor Deus. Eu sempre gosto de falar o seguinte, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior inimigo seu é você mesmo. É você que tem ditado, né? É você que tem ditado. Hoje nós estávamos falando que o pastor Luiz Carlos estava ministrando sobre o livro de Malaquias, e falava algumas coisas interessantes, mas uma coisa a gente vale a pena recomendar. Jesus, ele morreu, ressuscitou para libertar nós de Satanás. Agora, o problema é que você crê nisso, mas você ainda não consegue libertar de Satanás. Entendeu? Jesus libertou você de Satanás, mas a sua vontade, o seu desejo, o seu capricho, a sua querer invocar o seu direito de fazer o que você pode, é exatamente aí que você está aceitando uma força imposta em você, que te escraviza, Aí você geralmente a pessoa chega alguém: pastor, eu estou sendo perseguido pelo diabo, o diabo está me
O diabo persegue mesmo, mas muitas coisas que acontecem com você é porque você não pratica o que convém a Deus. Tá? Você não aceita uma vida conveniente a Deus. Você não compreende uma vida nos parâmetros de Deus. Agora, quando eu falo em parâmetro de Deus, quando eu falo em avaliação de Deus, é a sua palavra, os seus princípios. E Deus põe para nós princípios em nosso caminho como leito de rio, sabe? Onde tudo vai dar certo, tudo vai caminhar para o melhor, tudo vai transitar de modo agradável. Isto é leito, princípio é leito, princípio. Se você viver sem princípio, certamente você vai ser um animal a esmo, e muito lógico na vida espiritual. Se na vida espiritual você não colocar princípios na sua vida, você vai viver aleatório, variando, entrando por os atalhos, entrando por caminhos tortos, até que você encontre o leito do Senhor, o princípio de Deus. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor Deus. Agora, temor a Deus, eu quero que você compreenda mais essa colocação minha no dia de hoje. Temor a Deus é não fazer o que eu quero, não fazer o que eu posso, mas fazer o que eu devo para agradar a Deus. Isso é temor a Deus. Temor a Deus, portanto, é exatamente eu não fazer o que eu invoco como direito, mas fazer aquilo que é bom, é testemunho, é glorificação, exalta o nome do Senhor Deus. Eu oro para a sua vida, para a sua família, oro por você, para que Deus te ajude e te oriente a você ter este discernimento, ter essa compreensão, ter essa inteligência de fazer aquilo que é edificante para você, para seu próximo, que glorifica o Senhor.